Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Bem, começando essa nova roupagem do nosso boteco, agora com vídeos apenas às segundas, quartas e sextas, não esqueçam, então estamos no nosso segundo encontro da semana. Mas e aí, como foi a terça de vocês? Tudo certo? E o dia de hoje? Cansativo? De boas? Diz aí pra mim. Vamos à nossa resenha de hoje? Beleza, vamos lá então. Cara, tu já percebeu o quanto vem ficando cada dia mais difícil acreditar nas coisas, nas pessoas, enfim, no que se vê. Mano, antes era só vendo pra crer, hoje em dia é mesmo vendo, eu não acredito. É tanta coisa absurda, irreal, que mano, eu fico, como assim? Isso é sério mesmo? E o que me fez querer ter essa conversa contigo foi aquela mulher doida se passando por criança de 12 anos. Cê viu isso? Alharra. E sabe o que é mais louco, né? Teve gente que caiu nesse papo. Mano, a vida imitando a arte. Acho que essa mulher andou vendo o filme A Orfã demais viu. Como é que pode? Fico pensando, o que leva uma pessoa adulta, se passando por criança? E pior ter gente que acredita, porque assim, eu vou ser franco com você, não cheguei a ler toda a matéria, confesso, mas chamada por si, é ridícula demais, é absurda demais. Pra tu ver, como a coisa vai indo de mal a pior, e nem é usando a IA pra criar fake news, é na vida real mesmo a coisa. E sabe o que me assusta de verdade? Não é nem só uma pessoa fazer uma maluquice dessas, é a necessidade que muita gente tem hoje, de criar personagens, inventar histórias, fingir ser algo que claramente não é. Tudo para conseguir atenção. Parece que viver normalmente já não basta mais. Afinal de contas, tu sabe o que é o tal do Theria? Impossível não ter ouvido falar desse absurdo, que tem rolado muito por aí. De ser humano dizendo que se sente, que é um animal por dentro. Ai, é gente fingindo ser cachorro, bode, gato, porco, e tudo mais. Olha a que ponto a humanidade tá chegando, velho. As pessoas estão perdendo totalmente a mão. Porque o que mais me assusta não é só esse fato de as pessoas estarem fingindo se passar pelo que não são. Até porque, convenhamos, todos nós criamos personagens. Temos nossas máscaras sociais, e quem falar que não tem, tá mentindo total. Não estou dizendo que todos fingem ser o que não são. Mas é como eu já mencionei no nosso papo sobre nossos demônios internos. Mano, se eu falasse tudo o que passa pela minha cessa, eu já tava demitido, tá ligado? Então sim, tem uma máscara social que a pessoa usa no trabalho, por exemplo. Mesmo não estando num dia bom, pode não ser o ser humano mais sociável do mundo. Mas tem que manter uma postura profissional, tá ligado? É isso que eu quero dizer quando eu digo máscaras sociais. Tipo, tu não fica à vontade em outros ambientes? Como você fica na sua casa, no seu lar, seu refúgio? Justamente por isso, porque é seu, mas dei a sair por aí imitando animais, tentando agir como um e levando isso a sério. Sério, isso pra mim já é no mínimo uma doença, cara. Olha, na boa, eu respeito tudo e todos, mas bicho, tem certas coisas que passam totalmente dos limites, sabe? E o pior, e ai, entra um pouco da graça da coisa, é aquilo, sou um animal até a página 2, né? Porque é fácil fingir por 1 ou 2 horas ser uma coisa que tu não é. Mas eu quero ver ser mesmo, tipo quer ser cachorro, então vai comer cachorro, dormir como um cachorro, não tem, ai cansei. Aí volta a ser um ser humano, andando igual ser humano. Ai, ninguém quer, né? Ou ai, sou um porco, duvido essa pessoa levar uma vida de porco mesmo, vivendo em um chiqueiro, comendo a lavagem que é dada aos porcos, ai não, né? Ai, não é legal. Até o Gaudêncio, personagem do Cris Pereira, fez um vídeo sobre isso, bom demais. Vou deixar o link aqui no card, vai lá ver depois. É de chorar de... E como esquecermos também, do tal do adolescente, de 37 anos. Aquele maluco lá, que dizia que ninguém acreditava que ele tinha 30 e poucos anos. Todo mundo dizia que ele tinha 17. Que na matéria saia pulando pela calçada, pela rua, uma coisa ridícula, virou meme, e tudo mais. Teve também há um bom tempo, a tal grávida de Taubaté, tu se lembra? Cara, são tudo casos que num show de comédia, seriam maravilhosos,
de fazer todo mundo chorar de rir, mas o que dá medo é o que tem por trás disso tudo. Como eu disse, eu não li a matéria a fundo da mulher criança, também não lembro 100% da grávida de Taubaté, e muito menos, fui procurar mais sobre o caso do cara, que dizia que todos achavam que ele era um adolescente, mas uma coisa é certa, e comum nesses 3 casos: o desvio de caráter dessas pessoas. Porque bicho, não é possível uma pessoa ser considerada normal, tendo atitudes desse tipo. E o que piora ainda mais, é quando você sabe, que por exemplo o cara lá, tinha grandes suspeitas de pedo. Bom, eu não vou nem completar a palavra, porque infringe as políticas aqui, e eu quero manter nosso boteco saudável, mas para bom entendedor, meia palavra, basta. Dai mano, na moral, eu só me pergunto, será que foram atrás desse cara, e fizeram um exame psicotécnico nele? A justiça está de olho nesse cara? Sei lá, sabe. Se eu fosse pai de uma menina, eu não ia gostar nem um pouco. Pra dizer, o mínimo de ver um cara de 30 e tantos anos falando com a minha filha. E claro, mano, a gente não pode esquecer das fake news, que muitas pessoas estão criando e divulgando, usando a inteligência artificial para isso. E também mesmo em uma época onde não havia um acesso tão livre e fácil, a internet, a televisão, os programas que sempre brigavam pela audiência, faziam um sensacionalismo absurdo. Chegavam a inventar matérias. Tudo pela audiência? Se tu tá na mesma faixa etária que eu vai lembrar disso, o caso da entrevista com os comandantes do PCC, no Domingo Legal. Lembra? Pouco depois se descobriu que aquilo foi tudo armado. Ou o caso da menina que chorava vidro. O caso do guri que era imantado, que metal grudava nele, cara, se eu cavucar aqui no baú. E tu não é dessa época? Certo que tu vai pensar, caralho opinador, e a galera da antiga se espanta ou se revolta com fake news. Pra tu ver como esse lance de notícias falsas, ou no mínimo sensacionalistas, existe desde que o mundo é mundo. Só mudou a ferramenta. Antes era televisão apelando por audiência, hoje é rede social apelando por clique. Antes era um programa inventando matéria, hoje é alguém no celular inventando história e espalhando para milhões em segundos. E mano, até determinado momento da humanidade, soltar notícias sensacionalistas, e com forte apelo, era caso de sobrevivência, para deixar a população alerta? Imagina se os jornais da época minimizassem, por exemplo, os casos do Jack, o Estripador? Ou então do assassino do Zodíaco. Só para citar uns exemplos, como o jornal, na época era o maior meio de comunicação, a coisa precisava chamar a atenção. E ai, praticamente como acontece com tudo quando o ser humano coloca a mão, ele acaba deturpando as coisas e usando para fazer coisas ruins. E ai, agora claro, chegamos nos dias atuais, com tanta inteligência artificial, o tanto de notícias falsas que as pessoas vão criando e publicando por aí, não é brincadeira. Hoje já conseguem criar vídeo falso de político falando coisa que nunca disse. Já criar áudio falso imitando voz de familiar. Criar imagens tão perfeitas que se tu bate o olho rápido, tu acredita. E pensa comigo, se isso já tá assim agora, como vai estar daqui 5 anos? Todo dia, toda hora surge um golpe novo, seja por e-mail, WhatsApp, Instagram. E mano, eu já ajo assim há anos, ligação de quem eu não tenho adicionado na minha lista no celular, não atendo, e-mail de quem eu não conheço, não abro, mensagem no WhatsApp de quem eu não tenho adicionado, e vem com anexo, bloqueio, é a melhor forma de ir prevenindo de se cair em golpes. Porque, por mais que você se protege, sempre vão descobrindo novas formas para tentar te enganar. Hoje já tem golpe usando voz clonada de familiar pedindo dinheiro. Mensagem falsa de banco. Promoção falsa em rede social. Tu literalmente precisa desconfiar de tudo o tempo todo. Ai, tu me fala. Tá opinador, mas tem meios de se descobrir que o vídeo, a notícia foi criada por IA, não tem? Então, tá tudo resolvido, é só descobrir, desmentir e pronto. É ai que tu te engana, meu parceiro? Primeiro porque, quando a notícia é plantada, já era. Já houve a difamação, a proliferação da mentira. Segundo, mesmo se provando o contrário, sempre vai ter quem, e não tem como culpar, que vai desacreditar disso, continuando a crer na notícia falsa. De qualquer forma, o dano causado é permanente.
E talvez, esse seja o ponto mais preocupante de tudo isso. A tecnologia avançou absurdamente, mas a nossa capacidade de usar ela de forma irresponsável parece avançar ainda mais rápido, e isso tudo conversa tanto com outros papos que nós já tivemos aqui, tipo do porquê as pessoas fazem isso. Que é para ter fama, conhecimento, esse é o mais recente, saiu segunda. Ou então, o papo sobre a busca pela beleza feita, o nosso papo sobre dinheiro fácil, e como eu já mencionei num outro vídeo também, cara, tu lembra dos clickbaits dos anos 2000? Didi morreu. Veja fotos proibidas da Sandy. Pensando agora, parece que isso era o prelúdio para o que vivemos hoje em dia? Afinal, quem nunca abriu um vídeo, porque o título prometia uma coisa absurda, você não vai acreditar no que aconteceu. Fulano chocou o mundo. Veja antes que apaguem. A internet inteira aprendeu que chamar atenção vale mais do que dizer a verdade. Mas é isso aí, meu querido. Acho que conseguimos resenhar bastante por hoje, né não? Agora quero é saber o que tu acha disso tudo. Acha que eu tô exagerando demais? Acha que não tá tão assim a coisa? Concorda? Discorda? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber. E bom, como chegamos ao final do vídeo, chegou o momento do opinador pidão. Então, cara, se tu ainda não deixou o like, o que eu duvido, afinal tu é minha parceira, meu fechamento não ia dar essa migon, mas, se por um acaso, vai que né, se envolveu tanto no nosso papo que esqueceu, deixa agora o likezão aí vai. Se tu ainda não é inscrito, poxa, perde tempo não. Se inscreve aí. E já ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso boteco. Sabe de alguém que vai curtir demais a resenha? Então compartilha com essa pessoa, esse nosso papo, vamos aumentar a nossa comunidade botiqueira. Também, meu irmão, me segue lá no Instagram, e no TikTok @opinador.oficial. No mais, meu amigo, obrigado pela companhia sempre. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Valeu! Fui!